Olá, eu sou enfermeira Otília Maciel, doutora em enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Paraná. E eu sou a Mariana Nunes, enfermeira formada pela UFPR. Sejam bem-vindos ao Linkcast, o seu podcast sobre pesquisa em enfermagem. O profissional de enfermagem deve apresentar como competência indispensável e essencial a ser adquirida em sua formação a habilidade da comunicação, pois ele é um agente ativo na comunicação de informações aos pacientes e seus familiares. A comunicação de notícias difíceis propicia inúmeras reações aos pacientes e o modo de transmitir essas informações pode tanto favorecer o vínculo quanto causar recusa e revolta em relação ao atendimento prestado. Qual é a percepção do enfermeiro frente à comunicação de notícias difíceis? Como a pandemia da Covid-19 impacta na comunicação das notícias difíceis? E quais são as estratégias que nós podemos utilizar para melhorar a comunicação com nossos pacientes e familiares? Hoje, iremos entrevistar o enfermeiro Dr. Alexandre Ernesto Silva, um dos autores do artigo A Percepção do Profissional Enfermeiro frente às Notícias Difíceis, publicado no Research Society and Development, em dezembro de 2020. O Dr. Alexandre Ernesto Silva é graduado em enfermagem pela Universidade Federal de Alfenas, especialista em saúde mental, especialista em gestão hospitalar, possui mestrado em educação, cultura e organizações sociais na linha de saúde coletiva cuidados paliativos e doutorado em enfermagem na linha de educação e enfermagem pela Universidade Federal de Minas Gerais, com sanduíche na Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, Portugal, também em cuidados paliativos. Atualmente é professor adjunto 2 da Universidade Federal de São João del Rei, professor do curso de Enfermagem e Medicina, membro e pesquisador voluntário do Grupo de Estudos e Pesquisa em Cuidados Paliativos da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Autor do livro Cuidados Paliativos na Atenção Primária à Saúde e tem uma vasta experiência em cuidados paliativos na atenção primária. Seja muito bem-vindo, professor, e muito obrigada pela sua participação no nosso Linkcast. Muito obrigado. Então, para começar a nossa entrevista, professor, a gente sabe que o artigo que vocês escreveram tem como foco principal identificar as estratégias utilizadas pelos enfermeiros de um serviço de emergência para comunicar as notícias difíceis, né? Qual foi a motivação para elaborar esse artigo, essa pesquisa? Mais uma vez, muito obrigado a todos por estar nesse momento aqui de discussão, de trazer a ciência como uma forma diferenciada, né, por meio de um podcast. Mas, respondendo à sua pergunta, é interessante, Mariana, a gente entender assim, que trazer aquele incômodo da prática para a realidade da pesquisa faz com que a gente consiga cientificar, se existem todas essas palavras, mas de tornar a ciência uma percepção da prática, de perceber que a cada dia que eu estava diante de um grupo em situação de prática, eu percebia um sofrimento muito grande, especialmente do enfermeiro, em ter que digerir, que esmiuçar alguma condição mais complicada, clinicamente, socialmente, falando no que diz respeito à condição de saúde de uma pessoa assim atendida. Então, uma das coisas que me incomodou, né, e me afetou, que vem de afeto, é perceber, logo após uma situação complicada na porta de entrada, por exemplo, o paciente foi diagnosticado com Covid lá no início da pandemia, na mesma hora ele era separado rapidamente de toda a família e tinha uma constatação pelo próprio médico que tinha uma situação iminente de ser Covid, mas o médico voltava a atender outras pessoas e o enfermeiro do pronto atendimento ficava com a família. E a família desesperava. E aí eu percebia que havia um sofrimento muito grande do profissional de enfermagem sobrar com ele ali, numa situação complicada, delicada, com limitações, inclusive, o que falar ou não falar enquanto diagnóstico clínico. Então eu percebi um sofrimento muito grande disso e nós resolvemos investigar justamente isso. Qual que é a percepção do enfermeiro em comunicar notícias difíceis? E a gente foi nessa vertente.
A pandemia, ela realmente mudou os contextos, né? Fez com que a gente se aproximasse, se distanciasse, se aproximasse de outras maneiras de comunicar e se distanciasse fisicamente, né, professor? Então, a gente teve que adquirir, criar estratégias aí dentro desse momento que a gente vivenciou. Ela afastou, né, ela distanciou os familiares, como o senhor mesmo colocou aí, que chegando ali com aquele paciente que estava grave, já instável, ele simplesmente é segregado da sua família, né? E daí como é que fica isso? Aquela ansiedade de esperar uma notícia, a demanda que os profissionais têm de atendimento, então isso realmente é um contexto de grandes desafios aí, está sendo ainda para nós, né? Queria que o senhor contasse um pouquinho para nós qual é o impacto desse contexto pandêmico, né, na comunicação de notícias em geral, mas principalmente das notícias difíceis, né? Como que essa questão toda, principalmente vivenciada pelo Covid, ela tem complicado aí a nossa comunicação, principalmente a comunicação dos enfermeiros com os familiares. Nós temos uma realidade muito latina, né, por sermos brasileiros, que é a proximidade, o abraço, o toque, mais do que várias outras realidades no mundo. A América Latina tem um contexto muito caloroso de se encontrar com o outro por meio do toque, né? De se relacionar por meio do toque. E o contexto da pandemia, com toda essa questão do afastamento, do não aglomerar, do se distanciar e especialmente do isolamento, fez com que nesse momento de fragilidade e de muitas vezes no contexto que eu trago no artigo de um pronto atendimento, em que naquele mesmo momento que a família traz alguém, a família não encontra mais com essa pessoa, né? Ela pode até não se encontrar nunca mais, ou pode vir a se encontrar depois de um tempo, e aquela família que está naquele momento daquela forma, e o próprio paciente que a gente convive naquele momento, eu não sou capaz de abraçá-lo para acolhê-lo. Então, muitas vezes a gente para, fica de frente ele, fica de frente a família e diz: eu sinto muito, eu também estou triste por isso, como eu posso te ajudar? Mas falta o toque. Então, a pandemia em si, nós já temos países que vivem essa situação de forma muito triste, que são os países, especialmente o continente africano que convive com o ebola, vivencia a mesma coisa por anos, o que nós estamos vivenciando agora. E isso não só para quem precisa receber a notícia difícil, de um possível isolamento, de uma possível não alta, de uma outra dificuldade que é você não pode ver a pessoa e aqui não se faz videochamada, ou a pessoa faleceu, você não vai vê-la. O abraço, o toque, a presença não é somente para a família e para o paciente. Quando eu comunico uma notícia difícil, eu também preciso ser acolhido pelo outro. E quando eu abraço um familiar, ele está me abraçando também. Não sou só eu abraçando ele. Então, isso tem gerado, e nós já temos respostas dentro da saúde mental de vários profissionais adoecidos. De vários. Especialmente da enfermagem, justamente porque o nosso momento vai para além do dar o diagnóstico. Vai por permanecer com. E aquilo fica muito frágil. Às vezes, na própria terapia intensiva ou no pronto atendimento, quando é definido que vai entubar a pessoa, quem digere isso com o paciente depois da notícia é a enfermagem. Você fica tranquilo, eu vou estar do seu lado. Normalmente quem fala isso é a gente. Então, falar isso e não ter no seu cotidiano uma condição de se esvaziar do sofrimento emocional, porque o trabalho consumiu extremamente todo mundo, provocou muito adoecimento nos profissionais de saúde. Muito adoecimento. Né? Além do medo de adoecer, o medo de contaminar seus familiares, a dor de comunicar várias notícias difíceis durante todo esse tempo. Eu convivi com um grupo que trabalha num hospital específico para Covid, no Rio de Janeiro, e eles trouxeram para mim, que em Belo Horizonte,
em Belo Horizonte, que em 24 horas, naquela UTI, faleceram 16 pacientes. E que esses pacientes, todos, chegaram lúcidos. Todos eles tiveram contato afetivo. Então, o que é isso? Né? Gera um processo de enlutamento coletivo. Professor, sabe que eu tive a oportunidade de, em março e abril desse ano, nosso hospital de clínicas aqui em Curitiba estava muito lotado, né? E eu sou uma enfermeira que estou na área administrativa, faço gestão de altas. E por conta da superlotação e da falta de condições dos profissionais darem conta de tudo aquilo, todos os administrativos então retornaram para assistência. Foi um impacto bem importante. Eu fui para a UTI Covid, e realmente esse até o relato que você comenta em relação aos pacientes entrando, e a gente tem que falar para eles assim, olha, você está em insuficiência respiratória, a gente vai precisar te entubar para te dar o melhor conforto. E falar que a gente está ali, e eles sempre perguntavam, né, e será que eu saio dessa, né? Então, como isso era difícil, porque a gente não tinha essa certeza, né? Não se tem essa certeza. A gente faz o melhor cuidado, o melhor tratamento, mas nunca na certeza aí de termos essa resposta, esse retorno do paciente, né? Então, sedá-lo e entubá-lo e segurando a mão dele, dizendo assim, não, eu estou aqui e vou estar, vou permanecer. Mas quanto isso é sofrido para nós que somos profissionais, né, professor? Obrigada pelo seu relato. Exatamente. E a gente, enquanto profissional de saúde, nós não podemos esquecer que antes de ser profissional de saúde, eu sou o Alexandre. Eu sou o Alexandre que sou filho, pai, né, que tem todas as minhas condições humanas, que uma delas é ser profissional de saúde. Exatamente, né, professor? A gente tem uma vida, né, fora da nossa profissão, que muitas vezes é afetada. Às vezes, quantos profissionais de saúde que não convivem com o medo de contaminar um familiar, que trabalham, né, na linha de frente do Covid, ou que perderam familiares, entes queridos, amigos, por conta, da pandemia. E aí, a pergunta que fica é que o estudo de vocês é um estudo qualitativo, então vocês lidaram com relatos, com falas de profissionais, né? E eu queria que você falasse um pouco mais sobre qual foi o significado de comunicar as notícias difíceis para esses profissionais, porque eu percebo que muito no que vocês colocaram no artigo diz sobre o sentimento de impotência. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, talvez voltando para a questão da formação, de como nós não somos preparados para isso e tudo mais. Na verdade, quando a gente traz acerca do significado, né? O significado tem um contexto, vamos falar assim, de revelação do que eu sinto daquilo, né? É uma denominação do que eu sinto. Então, quando a gente fala do significado disso, sem dúvidas nenhuma, o que gera muitas vezes é impotência, porque muitas vezes a nossa formação é falha, no sentido de que comunicar notícia difícil é somente comunicar um diagnóstico que está na classificação internacional das doenças. De falar, você está ou não com Covid. Isso é o mínimo. Ler isso é o mínimo. O negócio em si, do processo, é a gente comunicar ao outro o detalhamento do que é ter Covid, o que é risco, o que é agravamento, quais as possibilidades, porque eles nos perguntam tudo. Eu tenho risco de ser entubado? Se eu tiver tubo, eu tenho risco de sair? A família, você acha que ele sai dessa? E, na verdade, especialmente nós da enfermagem, o nosso preparo ainda é muito incipiente no que diz respeito a detalhar uma notícia difícil. Notícia difícil é tudo aquilo que pode ou muda drasticamente a vida de uma pessoa e dos seus. Então, nós estamos preparados para falar com uma pessoa que, por exemplo, ele não vai estar junto da mãe, muda drasticamente a vida dele? Não, mas é só por alguns dias. Não, mas e no contexto dele? O que é estar longe da mãe por alguns dias? Será que ele pode? Eu tive uma situação que foi um filho que é especial, a mãe é a grande acompanhante dele, e ele, na sua condição de ser especial, o ficar sem a mãe meia hora fazia ele gritar e ficar agressivo o tempo todo.
Essa mãe ficou 3 meses hospitalizada. Então, o que era lidar com isso, por exemplo, numa videochamada? O que é conviver com isso numa videochamada? O sentimento, e mais do que o sentimento, o significado formado de tudo isso, é a necessidade que nós temos enquanto profissionais de enfermagem de mergulhar muito, muito, muito mais nesse tema, não somente na subjetividade da comunicação, mas na prática de comunicar notícia difícil. Na prática de falar, você não pode tomar banho de chuveiro hoje. Isso é uma comunicação de notícia dificílima. Ou, não tenho condição de tirar seu catéter. Eu sei que está te incomodando, mas você não pode ficar sem. De ver uma pessoa que não consegue tomar uma sopa, porque a saturação dele despenca, e ter que detalhar, porque ele quer saber por que ele não está conseguindo tomar a sopa. Isso tudo é comunicação de notícia difícil. Então, o significado de tudo isso, para mim, e pela nossa pesquisa, o que a gente chegou num consenso, é da insuficiência na nossa formação para poder lidar com isso. Muito interessante, né, professor, que a gente começa a fazer reflexões e realmente cada atividade que fazemos dentro da nossa profissão, cada procedimento, ele envolve a comunicação de uma notícia difícil, não é? Passar uma sonda, fazer a intubação e tantas outras coisas aí que nós estamos envolvidos no procedimento e muitas vezes a gente nem comunica para o paciente, né? Nós simplesmente vamos lá, realizamos o procedimento, às vezes sem nem pedir licença para mexer no corpo do outro, né? Então, professor, o senhor comentou alguma coisa já para nós sobre a questão do estudo, da nossa falha, entre aspas, da nossa formação, ou da falta de possibilidades, né, de discutirmos sobre a comunicação, principalmente comunicação de notícias difíceis, na nossa formação. Então, gostaria que você nos comentasse aí com a sua experiência, o que você encontra como dificuldade e quais seriam os facilitadores aí para que nós pudéssemos realizar essa comunicação de notícias difíceis de uma maneira mais efetiva, mais adequada, né, se esse pode ser o termo utilizado. Eu trago como dificultadores, tem alguns, mas alguns dificultadores que eu acredito ser mais relevantes. Um é a formação, que nós já falamos acerca de, então, sem dúvida nenhuma, a nossa formação é incipiente para tal. Segundo, é a coragem. Nós, enquanto profissionais de enfermagem, precisamos ter mais coragem de entender que muitos de nós fica pedindo autonomia. E eu me incomodo muito, porque muitos acreditam que autonomia é só prescrever medicamento. Eu não preciso de autorreconhecimento só se eu prescrever medicamento. Eu acredito muito que a prescrição farmacológica ela é extremamente útil, mas eu tenho que ter a capacidade de entender que eu tenho autonomia para muita coisa, inclusive para poder comunicar notícias difíceis, acolhendo a pessoa na sua dificuldade. Então eu falaria que uma das coisas que tira a nossa coragem é a falta de conhecimento. Mas às vezes a pessoa tem o conhecimento, mas ela falta compreender o lugar de fala dela. Eu sou enfermeiro, eu sou gerenciador de cuidado. A fala é um atributo meu, a comunicação é um atributo meu. Então é minha responsabilidade comunicar. E eu não preciso de autorização para comunicar. Eu já tenho. Uma coisa é eu falar sobre prognóstico clínico. E não é só do médico, prognóstico da nutrição, prognóstico da fisioterapia, mas prognóstico do cuidado é meu. Portanto que nós estudamos fisiologia, fisiopatologia, patologia, e dentro disso a gente recebe formação justamente para isso. Então, uma dificuldade que eu vejo é coragem / vontade do profissional de enfermagem avançar nisso. Algumas estratégias, né, como de alguma forma você traz na sua fala, alguma coisa que facilitasse essa comunicação. Na verdade, estudar, ter conhecimento para tal. O network ele é muito importante dentro do próprio trabalho. Como que o meu colega comunica isso? Então, eu estudo e eu busco saber como que o meu colega comunica isso. E alguns facilitadores
é a gente tentar usar de protocolos. Eu falo de protocolo com uma forma muito leve, porque eu não trago protocolo como trilho. Eu trago como trilha. Trilho, se sai do trilho, o trem tomba. Trilha não, eu posso sair um pouquinho, eu posso comer alguma coisa, eu posso fazer minhas necessidades especiais e voltar para o meu caminho, né? Então, um protocolo trilho. E nós temos alguns protocolos que nos ajudam com isso. Um deles é o protocolo Spikes, que nos ajuda muito, né? E a gente pode, por meio dele, entender uma forma que direciona uma comunicação difícil, né? Desde o momento do conectar-se comigo mesmo, entender, eu estou preparado para conversar sobre, porque muitas vezes a gente tem dificuldade, porque, na verdade, nós queremos ficar livre daquela demanda naquele momento, então a gente vai e às vezes fala de qualquer jeito, ou não fala, e faz a conspiração do silêncio, fica na sua. Mas é tão importante como saber o que falar, é saber como falar. E a pergunta que eu falo é: eu estou preparado? Não é só para falar. Eu estou preparado para a demanda do outro? Para a dor do outro? Para o tempo do outro? Para a necessidade do outro? Então eu preciso estar muito bem conectado comigo, para que eu possa conectar com o outro, perguntá-lo de alguma forma o que ele sabe da sua condição, o que ele sabe da sua história. Qual a sua dúvida? Porque às vezes eu vou tocar num ponto que ele não queria saber. O que você tem vontade de saber? Quais as suas expectativas? Essas 3 perguntinhas são fundamentais. O que você sabe, o que você tem vontade de saber, quais as suas expectativas? E aí eu vou para a comunicação propriamente dita. Eu vou contá-lo aquilo que eu quero e aquilo que ele quer. Depois disso, eu vou, de alguma forma, acolher o sentimento dele e validar o sentimento dele. Então, às vezes é choro, às vezes é silêncio, às vezes é dúvida, às vezes é agressividade. Acolha o sentimento. Tenta ligar aquele sentimento que ele expressa a algo que foi comunicado. Depois eu vou sumarizar o que eu coloquei. Ou então, tendo em vista isso, fecha, perguntando o que ele entendeu sobre. Pede a devolutiva. E, por último, dê os encaminhamentos. E agora, o que é que nós vamos fazer? Então, o Spikes, se eu for detalhar ele em forma de passo a passo, nada mais é do que isso que eu falei. É a gente tentar, por uma trilha que permite eu chegar, inclusive nos encaminhamentos. Excelente, né? Então é trilha e não trilho, né? É um lugar onde a gente tem como um caminho, um guia, mas não com um rigor, né? Não tão fechado, não tão delimitado. É algo que a gente possa atuar no nosso contexto, adequar no nosso contexto. Perfeito. Esse estudo, então, ele foi realizado num pronto atendimento. E se fosse realizado em um outro setor em que os profissionais tivessem maior vínculo com o paciente, você acredita que as barreiras ou as barreiras, dificuldades e os facilitadores, eles poderiam ser outros? Por exemplo, se a gente tem, lá você estava num pronto-socorro onde entra o paciente e a dificuldade acontece. Se a gente tivesse a possibilidade de uma enfermaria, onde eu pudesse colocar ali, de alguma forma, os familiares, acolhê-los de alguma forma, será que a gente teria outras barreiras, outras dificuldades que você possa vislumbrar com a sua experiência? Eu acredito que quanto mais proximidade, maior o vínculo. E quanto maior o vínculo, maior o enlutamento. E quando eu falo da palavra luto, eu não estou falando de óbito apenas. Eu estou falando que luto significa quebra de vínculo com algo que eu me aproximei. E quebra de vínculo pode ser com a proximidade, com não poder tomar água, com não poder tomar banho sozinho. Isso tudo gera um enlutamento. E esse enlutamento do profissional de saúde, que não é próprio, mas ele é enlutamento porque ele convive com a perda do outro, então ele é um enlutamento pela perda do outro, eu não tenho dúvida que em setores que ele tem maior proximidade, esse vínculo ficaria melhor.
Porém, os pronto-atendimentos viraram enfermarias. Os pacientes não passaram ali só assim, passou e subiu. A maioria dos pronto-atendimentos viraram internações. Então, a vivência que nós tivemos no estudo não foi de setor que ele só teve o diagnóstico e foi encaminhado. Ele ficou, muitos ficaram até a alta, inclusive. Chegaram no pronto-atendimento e não saíram, porque estava extremamente lotadas as unidades. Então, eu acredito, sem dúvida nenhuma, que seria, especialmente no campo do sentimento, seria mais difícil de lidar se fosse, de fato, uma unidade de internação propriamente dita. Porque, sendo um pronto-atendimento, por mais que ele tenha ficado até a alta, aqueles pacientes que passavam de X dias eram encaminhados para outros locais. E ainda falando em relação aos sentimentos, quais foram os sentimentos que esses profissionais relataram ao comunicar as notícias difíceis? É um sentimento muito prevalente, é o da tristeza, né? Falava, hoje eu estou muito triste, e aí falava um relato. Ah, hoje eu estou muito triste, falava outro relato. A mãe separando o filho, o marido, a esposa, não sei o quê. A separação e o isolamento gerou um sentimento de tristeza muito grande em todos. E em muitos, o sentimento de pânico. Um pânico. Um pânico de pensar assim, eu estou convivendo do lado de uma pessoa que é pessoa como eu. Então, por exemplo, tivemos atendimentos e tivemos, inclusive, óbito de colega de trabalho técnica de enfermagem, de colega de trabalho médico. Então, isso gera um pânico, um apavoramento, mas o que prevalecia muito, muito, muito é a tristeza. A tristeza pelo desconhecido, a tristeza por não saber, principalmente quando ainda não tinha vacina, a tristeza de pensar até quando vamos assim. Então, a tristeza foi uma questão prevalente no que diz respeito ao sentimento. Quanta experiência, hein, professor? Então, cada vez que a gente faz algumas reflexões, assim, de pensar no colega que perdemos, né, nos familiares que estavam ali, no contexto todo de separação e de vida e morte vivenciados ao mesmo tempo, né, um grande aprendizado. A comunicação é uma ferramenta fundamental para a enfermagem, é algo que a gente deveria ter mais atenção, né, porque o nosso paciente bem orientado, nosso paciente bem acolhido, ele vai se cuidar melhor, né? Nós conseguimos proporcionar o autocuidado para esse paciente. Então, nós deveríamos, assim, ter um apreço, né? Ter esse cuidado de enfermagem que é a comunicação e talvez a gente não tenha essa consciência ainda do quão importante é a questão de comunicação para a enfermagem de uma maneira geral e para a nossa atividade profissional, né? Eu gostaria de saber, então, quais foram as habilidades identificadas no estudo para a comunicação de notícias difíceis, apresentadas então pelos enfermeiros, e quais as principais estratégias, você já comentou algumas, né? Mas em relação ao estudo, quais foram as principais estratégias que foram utilizadas então? Pois bem, como eu já disse em algum momento, o protocolo Spikes, ele é um condutor é um dos protocolos, né? Muito interessantes na condução dessa conversa. Mas antes de tudo, como apresentei no artigo, tem alguns itens que somam além de um protocolo, que eu acho interessante, que uma coisa é a ambiência local, mais do que o ambiente, é a ambiência que eu faço naquele espaço. Qual a minha ambiência? A ambiência é a conexão que eu tenho com o outro de fato. Às vezes eu não tenho um pronto atendimento novo, às vezes é um pronto atendimento de um hospital filantrópico que já não recebe verba há muito tempo, que não tem uma sala específica que seria o ideal para que eu possa comunicar notícia difícil, mas que eu tenho capacidade de fazer olho com olho, postura, tom de voz, o acolhimento necessário ao outro. Então, o local, mas mais que o local, a ambiência que eu faço daquele espaço, o que eu busco naquele espaço. Outra coisa é a fluidez, a clareza, a sinceridade dentro daquilo que ele espera saber. Não atropelando, mas usando as perguntas, o que você sabe, o que você tem vontade de saber e o que é a sua expectativa. Que eu acho importantíssimo. Mas o que forra tudo isso é o comportamento empático.
não é se colocar no lugar do outro. Empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia é permitir que aquilo que dói no outro ressoa e dói em você. A partir do momento que aquilo gerou dor em mim, é porque o meu comportamento foi empático. E aí eu preciso caminhar na maior das estratégias, que é ser compassivo. Ser compassivo é quando a dor que eu senti, que ressoou do outro, eu vou transformá-la em alívio. E eu só transformo em alívio quando eu tenho ação sobre. Então, eu tenho que comunicar uma notícia difícil. Eu tenho, por exemplo, que usar uma estratégia que é a videochamada, por exemplo. Mas eu tenho quem faz videochamada mostrando um telefone e eu tenho quem faz videochamada interagindo com o telefone. Oi, eu sou Alexandre, eu sou enfermeiro que está com seu pai hoje. Seu pai hoje, durante o momento que foi retirada um pouco a sedação dele, eu chamava ele, senhor Geraldo, ele abriu os olhos para mim, então pode falar para ele. Eu gosto muito dele. Ó, senhor Geraldo, ela está falando que te ama. Ela está falando que gosta muito do senhor. Isso é muito mais do que pôr um celular aqui. E falar, pode falar o que você tem vontade. Então, ser compassivo é entender que o cuidado ele é transpessoal. Primeiro que cuidado é ocupar-se de outro em prol do seu bem-estar. E um cuidado compassivo é pensar no bem-estar do outro, aliviando aquilo que faz doer. Então, eu não tenho dúvida que o processo de comunicação ele precisa ser compassivo. Ele precisa mergulhar na dor do outro, não pegando ela para mim, mas utilizando de estratégias que dentro daquela dor que ressoou em mim, eu possa aliviar o que dói nele, não só o que doeu em mim. Porque tem muitas pessoas que a dor gera simpatia. Tem tanto risco de doer que eu falo, ai, que dói, eu sinto muito, mas tchau. Mas a empatia não. A empatia eu permito que a dor dele ressoe em mim. E aí eu posso, a partir daquilo, trabalhar algo concreto de alívio de dor. Não só na subjetividade. Então não tenho dúvida. São possíveis estratégias e atitudes, mas mais do que isso, a habilidade, porque combina mais com compaixão, em que eu possa modificar o sofrimento do outro. Bem interessante, né, professor? Concordo muito com o senhor sobre a questão do cuidado ser transpessoal e ser centrado no paciente e naquela família que está acompanhando ele, né? E como que nós podemos prestar um cuidado honesto, claro, quando o paciente não quer saber de informações mais complexas, o paciente ou a família, no caso? Na verdade, um item na comunicação é justamente perguntar o que ele quer saber, porque primeiro vamos discutir uma coisa. A gente fala muito de dar dignidade às pessoas. Dar dignidade não é no meu ponto de vista, é no ponto de vista dele. O que ele chama de digno é o que vale para a dignidade humana. Então, muitas vezes a gente não consegue devolver a dignidade humana porque o que ele quer não é técnico, ético e legal. Então, eu não consigo devolver a dignidade humana. Algumas vezes, vamos falar assim. Mas eu posso falar uma outra situação que é eu consigo aproximar a uma condição de dignidade humana, eu oferecendo aquilo que é técnico, científico, ético e legal dentro da minha capacidade, dentro daquilo que ele gostaria de receber ou saber, ou quando ele não realça que isso é uma coisa que ele gostaria de saber, o que eu posso fazer por ele, que está contemplado dentro de princípios técnicos, científicos, éticos e legais. E aí eu posso avançar naquilo. Concordo, sim, com essa questão de entender o que o paciente quer, que ele realmente deseja de informações e a nossa autonomia e o nosso entendimento em relação a ao que ele realmente quer dentro da nossa ética profissional, né? Respeitando ali os nossos limites, né? E as nossas intervenções. Queria completar também, comentar com vocês em relação à questão como que a gente pode mitigar, né? Diminuir essa lacuna. A gente
joga um pouco na responsabilidade da academia, mas você lembrou muito bem que nós precisamos estudar, nós precisamos desenvolver os cursos, enfim, e sair, ter a coragem de sair do ambiente só de estudar e realmente praticar essas coisas dentro da nossa prática, desenvolver essa comunicação. Uma coisa que eu penso que é muito relevante, nós quase não percebemos os gestores, né, preocupados aí com essa questão de como que eu dou a ferramenta para o meu enfermeiro. Às vezes os gestores, enfermeiros estão tão distantes, né, da prática, tão pouco comunicativos, tão pouco compassivos com a realidade que os próprios enfermeiros enfrentam. Então, para todos nós que somos enfermeiros, assistenciais e ou gestores, que nós tenhamos essa atenção do nosso colega, do outro, né? Porque eu preciso do outro, eu preciso desenvolver a minha equipe. E se eu for um líder de equipe, independente de qual equipe, eu posso também proporcionar e instigar aí o conhecimento desse grupo, né? Para melhorar a questão da comunicação. Professor Alexandre, então, queria que você contasse um pouco da sua vivência. Nós fizemos um curso anteriormente e você comentou para nós que uma das suas atividades era relatar para uma pessoa que estava internada, se não me falha a memória, sobre a perda de um paciente em relação à Covid. Então, por favor, conte para nós como é que foi essa experiência, conte um pouco do contexto, para que a gente possa entender aí a sua vivência. Na verdade, foi uma experiência que eu acompanhei mais de um ano nessa pandemia como um todo, da Covid, que era os pacientes hospitalizados que internavam outro familiar junto, alguém querido junto, e a gente tinha o cuidado de não deixá-lo ter alta sem ele saber de um possível óbito do seu familiar querido. Que às vezes internava esposo e esposa, o esposo falecia, a esposa ficava. Né? E a gente tinha que utilizar daquele momento no hospital, até por questões clínicas de atendimento, cuidar daquilo ali, né, no hospital. Então nós fizemos isso durante mais ou menos um ano, junto da psicologia, mas a enfermagem segurando a onda mais ainda, pela carência, inclusive, de número de psicólogos suficiente para tal, e não significa que é só psicólogo que conversa com as pessoas. Inclusive, eu conversava porque eu já tinha feito um vínculo, porque esse paciente tinha uma possibilidade de vir para a abordagem do cuidado paliativo. Porque a partir do momento que a doença ameaça a continuidade da vida, essa pessoa é elegível à equipe de cuidados paliativos e ao suporte do cuidado paliativo. Então, durante o acompanhamento a essas pessoas, a gente tinha que comunicar notícia, por exemplo, você vai ter alta, mas o seu marido, depois da sua internação, hospitalizou, e ele agora está na UTI também, ou ele faleceu. Né? Eu passei por uma situação que era um senhor de 65 anos solteiro, que ele não acreditava na Covid, ele ia para o bar todos os dias, e quando depois eu fiquei sabendo, ele me falou que ele falava assim, eu não uso máscara porque quem usa máscara é bandido, eu nunca fui bandido. E na verdade ele contaminou o pai e a mãe com mais de 90 anos, que morava com ele, o irmão que morava no fundo com a esposa e uma filha especial, e na verdade morreram 5 e só ficou ele. Então, isso na verdade, eu percebi que foi um peso muito grande, e comunicar isso para ele foi muito difícil, né? Porque no final ele fala assim, eu fui culpado, eu contaminei todos eles, e eu não vou ser desonesto de falar que não, né? Eu tive que ter a capacidade de falar. Infelizmente, a gente não sabe quem contaminou quem. Eu não posso, né, ter a mesma fala que o senhor, porque eu não vivi com o senhor fora daqui. Mas o mais importante é de falar que o senhor não está sozinho. Eu estou aqui, tem uma cunhada do senhor que te espera para poder continuar essa caminhada com o senhor. Eu acolho o seu sentimento de culpa, eu não posso tirá-lo, mas eu te acolho. Eu acredito que o senhor precisa de um acompanhamento profissional. Eu estou aqui para fazer um acolhimento, mas precisa de um acompanhamento profissional, de um profissional psicólogo que é capacitado para tal, e que o senhor não vai estar sozinho. Mas eu valido a sua dor, eu não sei o tamanho da sua dor, porque ela é sua. O que eu posso falar é que eu sinto muito por ela, e que nós vamos seguir te direcionando e buscando um caminho para ser mais fácil dessa dor ser amenizada. Né? Essa foi uma das situações. Teve outra situação que foi um rapaz
que a esposa dele contaminou primeiro, contaminou ele, um bebezinho de 7 meses, o sogro e a sogra dele também. E aí faleceu o sogro, a sogra e a esposa. E ele foi ter alta para ficar com um bebezinho de 7 meses, a mesma coisa. Então, ou seja, conectar comigo mesmo, eu estou preparado para a demanda do outro, conectar com ele, né? Perguntar o que ele sabia do contexto, qual era a dúvida, qual que era a expectativa, dar a notícia propriamente dita, acolher o sentimento dele logo após isso tudo, sumarizar e pontuar o que a gente acha importante e se ele não entendeu alguma coisa, e dar os encaminhamentos para que esse rapaz possa seguir a vida. Aí é compaixão. Então a experiência é pesada, é pesada. Se não fosse terapia, eu também não conseguiria estar aqui hoje, até porque quase agora, no final, em junho, depois de 2 doses de vacina, eu me contaminei também e cheguei a saturar 88%. Então eu falava, ai meu Deus, agora é comigo, deixa eu me comunicar aqui. Mas ficou tudo bem, a vacina me salvou, tenho certeza que foi isso. Esses relatos seus e a forma com que você veio nos descrevendo já mostrou as estratégias, né? E quanta coragem e quanta comunicação compassiva nós percebemos. Então, o seu exemplo, os 2 exemplos que você nos concedeu, mostrou as estratégias que você utilizou para essas duas abordagens que certamente não foram fáceis, né? E uma outra dica importantíssima na sua fala é o cuidado com o próprio cuidador, né? Então a terapia, sim, né? O fato de ter para alguém para conversar, alguém para dividir, um profissional especificamente que nos acolhe nesse sentido, mas também que a gente possa ter essa relação, essa inter-relação com os nossos, né? Tanto familiares, amigos, os colegas de trabalho. Então, são exemplos fantásticos e eu fico muito feliz em ver aí a presença do enfermeiro, um enfermeiro que tem todo o seu garbo e elegância aí representando a nossa profissão, e estou muito contente, né, com essa nossa conversa, com toda essa nossa troca de experiência, né? Então, estou assim em êxtase aqui, professor, muito obrigada. Eu também estou muito feliz com a sua participação. E para finalizar, nós agradecemos muito pela sua participação aqui no podcast. O artigo que vocês produziram trouxe à tona a dificuldade que nós enfermeiros temos para comunicar as notícias difíceis, e a discussão contribuiu com algumas estratégias possíveis para esse cuidado, centrado no paciente e compassivo. E que certamente vai servir para motivar os nossos ouvintes a pesquisar mais sobre isso, estudar mais e praticar. Então, agora eu peço para que você utilize esse espaço para divulgar os seus projetos, as suas redes sociais, para que as pessoas possam seguir e acompanhar mais o trabalho do senhor. Tá bom, eu que agradeço imensamente a vocês, a esse projeto de vocês que é maravilhoso e é transformador, porque a gente traz para uma discussão, para uma fala, algo que às vezes as pessoas não têm acesso, que é diretamente o artigo propriamente dito, e que vocês fazem isso desmistificar. Isso é muito bom. Parabéns, muito, muito parabéns pelo trabalho. Na verdade, eu tenho um trabalho específico dentro da universidade. Eu trabalho na Universidade Federal de São João del Rei, campus Centro-Oeste Dona Lindu, em Divinópolis, Minas Gerais, mas eu desenvolvo também a implantação da primeira comunidade compassiva de favela no Brasil, que eu faço na comunidade da Rocinha e no Vidigal, no Rio de Janeiro, que é uma forma de levar cuidados paliativos para a comunidade, pelas mãos da própria comunidade. E eu convido vocês para conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. O meu Instagram pessoal, que eu trago bastante coisa nessa temática, é @prof.alexsilva, e o da comunidade compassiva é @comunidade_compassiva. Convido todos para nos seguir e nos acompanhar lá. E agradeço mais uma vez imensamente o convite. Bem, pessoal, esse foi o episódio de hoje, uma reflexão extremamente relevante de uma ferramenta do cuidado que deve ser cada vez mais apropriada, que é a comunicação, em especial a comunicação de notícias difíceis. Esperamos que tenham gostado. Não deixe de nos acompanhar no nosso Instagram, @linkenfermagem, e também acompanhe os nossos posts. Com certeza ajudarão a vocês a transformar aí a vida acadêmica, né, com tantas dificuldades, tentando descomplicá-la um pouco mais.
mas sem perder o rigor científico.